Olá, meu nome é Ana Carolina Gratz Lagares de Oliveira e fui orientada pelo professor doutor Cláudio Geraldo Chon, do Departamento de Engenharia Metalúrgica de Materiais e Nuclear, PMT, da Escola Politécnica da USP. O título desse projeto é Investigação Experimental da fase de lave C14 no sistema molibdênio-nióbio-zircônio e foi realizado por mim, Ana Carolina, e pelo doutor Nathanael Wagner Moraes Salles. A motivação desse projeto é que, por conta da crescente demanda por combustíveis nucleares mais eficientes e estáveis para reatores avançados, ligas metálicas à base de urânio se apresentam como soluções promissoras, apesar de seus equilíbrios termodinâmicos complexos. Nesse contexto, o desenvolvimento de bancos de dados termodinâmicos torna-se essencial para prever a formação de fases e otimizar o desempenho desses materiais, contribuindo para a melhoria da segurança e eficiência dos reatores nucleares. O principal objetivo desse projeto é analisar e produzir novas ligas para melhorar a compreensão dos equilíbrios termodinâmicos no sistema molibdênio-nióbio-zircônio. Além disso, buscamos confirmar a caracterização da fase lave C14, que é fundamental para otimizar o desempenho desses materiais. Por fim, tivemos como objetivo fornecer dados experimentais confiáveis, que podem auxiliar no desenvolvimento de bancos de dados termodinâmicos robustos, essenciais para o avanço de combustíveis nucleares no sistema urânio, molibdênio, nióbio e zircônio. Começando pelos materiais e métodos, todas as ligas foram submetidas ao processo de fusão a arco elétrico em uma atmosfera de argônio. Finalizada essa fusão, tanto as amostras quanto suas duplicatas foram incorporadas em resina epóxi transparente e foram cortadas. Após o corte da amostra, foi feito o processo metalográfico. Terminando esse processo, as amostras foram atacadas com uma solução de ácido nítrico e ácido fluorídrico. E após isso iniciamos o período de análise, levando as amostras para microscopia óptica, seguida de microscopia eletrônica de varredura e da espectroscopia de raio-x por dispersão em energia, EDS. Após todas essas análises, o próximo passo foi o tratamento térmico das amostras. As amostras foram retiradas da resina onde estavam e foram encapsuladas em tubos de quartzo. A escolha do quartzo se deve ao fato de que o mesmo não contamina a amostra com os materiais do forno, além de não se deformar na temperatura submetida, de 950 graus Celsius. Com essa temperatura e 500 horas de duração, as amostras foram submetidas à análise térmica no forno do PMT. As análises de MEV e de EDS foram conduzidas utilizando o mesmo equipamento, o FEG. Esse aparelho é equipado com um detector para EDS, permitindo a caracterização da composição química das amostras. Em seguida, foi realizada a difração de raio-x DRX. Essa técnica foi aplicada tanto nas amostras pré-tratamento quanto nas tratadas. Primeiro, com os resultados antes do tratamento térmico. A amostra B5 apresentou alguns poros, fissuras e fases misturadas. Na amostra B0, foi possível identificar duas fases, diferentes das outras amostras, pois nesta não há nióbio. Na amostra B5, tivemos 3 fases e dendritas de formatos regulares. Por fim, na amostra B10, também tivemos 3 fases bem definidas. E a conclusão antes do tratamento térmico foi que, após a realização da análise metalográfica das 4 amostras, foi possível perceber uma provável existência da fase de lave C14. Na amostra A5, ao analisar as imagens, percebe-se claramente a diferença após o tratamento térmico, uma vez que não há mais a presença de defeitos e fissuras visíveis na liga bruta de fusão. A partir do resultado da EDS, temos que a distribuição de elementos corrobora com a presença da fase lave C14. Na amostra B0, embora a amostra ainda contenha 2 fases distintas, a morfologia das fases mudou após o tratamento térmico. Isso indica que, apesar do número de fases ter se mantido, as características e formas dessas fases não são exatamente as mesmas de antes do tratamento. Embora o tratamento térmico não tenha mudado a morfologia das fases visivelmente, os resultados da EDS mostram uma redistribuição dos elementos zircônio e molibdênio. A análise dos espectros da amostra B5 revela uma discrepância em relação à composição esperada de nióbio.
De acordo com o planejamento, a liga deveria conter nióbio, assim como estava presente antes do tratamento, porém em todos os pontos analisados, o nióbio não foi detectado. A dificuldade em detectar nióbio na amostra B5 pode ser atribuída ao fato de que as linhas de identificação dos elementos molibdênio, nióbio e zircônio são muito próximas uma das outras. Por fim, na amostra B10, temos que as fissuras que estavam presentes antes do tratamento térmico apresentaram uma redução significativa, indicando que o tratamento contribuiu para a melhora da integridade estrutural das amostras e uma redistribuição mais uniforme dos elementos da liga. Em alguns pontos, observa-se uma alta concentração de molibdênio, sugerindo a formação de fase lave C14, predominante nas regiões com maiores teores de nióbio e molibdênio. Por fim, as análises realizadas nas amostras da liga molibdênio e nióbio-zircônio revelaram a presença da fase lave C14, perceptível após o tratamento térmico e a caracterização metalográfica. A formação dessa fase indica uma estrutura cristalina estável, que pode potencialmente melhorar as propriedades mecânicas da liga. Além disso, todas as etapas do cronograma experimental foram realizadas. E também, ao comparar os resultados antes e após o tratamento, observou-se que a liga apresentou diferenças significativas nas propriedades. Por fim, gostaria de expressar minha gratidão ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, pelo apoio financeiro e a oportunidade de desenvolver este projeto de pesquisa. Agradeço também ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, e ao Departamento de Engenharia Metalúrgica de Materiais e Nuclear da USP, por cederem o espaço e fornecerem toda a infraestrutura necessária para a realização deste trabalho. Sem esse suporte, o desenvolvimento e os resultados alcançados não teriam sido possíveis.